deixa eu compartilhar com você. Nós estávamos falando sobre emergências. E aí a gente falou, né, situações de emergência, a gente disse que a emergência não pede, né, não pede licença, ela não avisa quando vai acontecer, não, isso não acontece normalmente. O que a gente tem é que, geralmente, as emergências, as situações de emergência acontecem quando a gente não espera. Então, é um engasgo ali enquanto o paciente se alimenta. Então, de repente, a pressão de alguém cai, baixa, né? Fica baixa. De repente, alguém tem uma convulsão, sei lá. De repente, alguém tem uma parada cardiorrespiratória. Um exemplo, né? Enfim, a gente vai ver algumas ocorrências, algumas situações de emergência aqui na aula de hoje. O cuidador não é, tá? Não é um socorrista, não é aquela pessoa do SAMU, não. O cuidador não é essa pessoa. Nós temos o objetivo, durante uma situação de emergência, de alguma forma, tentar manter a pessoa viva, né? Fazer com que a pessoa não morra. Dar condições para que ela continue vivendo até a chegada do socorro, que pode ser o SAMU ou qualquer outro instrumento, qualquer outra autoridade pública que a gente chamar. Mas eu vou usar o SAMU, né? Vou sempre referenciar o SAMU, que talvez seja a melhor, o SAMU, o Corpo de Bombeiro, talvez sejam as melhores instituições, ou as melhores ferramentas do governo, digamos assim, da cidade, para a gente conseguir ter auxílio para essa pessoa, tá bom? Então, vira e mexe, eu vou falar SAMU ou Corpo de Bombeiros, mas entendo que, de preferência, SAMU. Então, o meu objetivo, sendo cuidadora, é tentar fazer com que essa pessoa viva. Professor, mas como é que eu vou saber que ela está viva? Existem sinais, que a gente chama de sinais vitais. Sinais de vida, né? Traduzindo sinais vitais, vitais vêm de vida. Então, sinais que mostram a existência ou ausência de vida naquela pessoa. Eu preciso sempre monitorar esses sinais para entender como é que anda. Cara, será que o que eu estou fazendo com essa pessoa aqui, esses primeiros socorros, estão resolvendo alguma coisa? Mas como é que eu vou saber? Eu só vou saber se eu monitorar os sinais vitais. Porque é monitorando esses sinais que eu consigo ter um parâmetro. Olha, parece que sim, que está resolvendo, porque eu vi aqui, olha, a respiração está X. E o Lucas, a gente viu na aula que ter a respiração, nesse parâmetro aqui, está tudo bem. Olha, os batimentos são esses. A temperatura está assim, enfim, aí a gente vai vendo. Claro, né, gente? Durante uma situação de emergência, provavelmente você não vai ter em mãos um termômetro. A não ser que você, sei lá, você pode ter uma situação de emergência voltando do trabalho. Digamos que você trabalhe com um termômetro e aí na sua bolsa tem um termômetro. Mas em situações normais, você não vai ter um termômetro. Então a temperatura muitas vezes não é monitorada. Se você tiver o termômetro, excelente. Mas nem sempre você tem. Porque imagina, você está indo para Búzios. Vou tirar fazer. Então, eu quero. Professor, sabe o que é? Eu quero tirar as férias em Búzios. Aí você está indo para Búzios, não sei o quê. De repente, no caminho, um acidente na pista. Você não levou termômetro para Búzios, nem aparelho para aferir pressão, nem nada. Então, você não tem equipamentos que auxiliam você a verificar a temperatura e a pressão. Mas você consegue verificar, sem equipamentos, a respiração e o pulso, a frequência cardíaca, de certa forma. Então, aí a gente vai ver como faz isso, como é que você olha para a pressão, enfim, a gente vai mostrar. Então, hoje é só uma questão mais teórica, para você entender a lógica. Então, como é que eu sei que o meu atendimento, os primeiros socorros que estou prestando, estão funcionando? É só olhar para os sinais vitais. Vou olhar. Bom, se a pessoa está respirando, parece que sim, que está funcionando. Se a pessoa está com o coração batendo, é um bom sinal, ela está viva ainda. Então, logo o socorro chega e aí eu vou conseguir, a equipe vai conseguir prestar um cuidado de mais qualidade. Porque essa equipe, além de ser especializada em socorros,
em assistência hospitalar também são especializadas em atuar com equipamentos. Então, eles têm desfibrilador, que é aquele aparelho que dá choque, né? Lembra quando você dá uma parada? É muito comum em filme, né? Usa aquele desfibrilador, dá choque no coração e tudo mais. Eles têm isso, eu não tenho. Eu sou só uma turista aqui no Rio de Janeiro, sei lá, que estava aqui, de repente o moço engasgou com um pedaço de frango lá na praia e eu fui ajudar. Eu não ando com desfibrilador, não, sou só cuidadora. Mas eu consegui auxiliar, monitorando esses sinais vitais. Vamos continuar. E aí, a primeira situação é a parada cardíaca. Muito cuidado, tá? Professor, qual é a diferença entre parada cardíaca e parada respiratória? E parada cardiorrespiratória. Vejam, são três. Parada cardíaca, parada respiratória e parada cardiorrespiratória. Cuidado com a resposta. Não parece muito simples. Alguém vai dizer, é a mesma coisa, né? Só no nome diferente. Não. Preste atenção na expressão. Nesse caso aqui, ó, o que temos? Parada cardíaca. Cardíaca vem de quem? Vem de cardio. Vem de coração. Então, a parada cardíaca está expressa o que, gente? Um coração que parou de bater. Parada respiratória. Presta atenção no nome. Respiratória vem de respiração. O que significa? Uma pessoa que não está respirando mais. E a parada cardiorrespiratória? Parou o coração, parou de respirar. Ela não mais tem o coração batendo e não consegue mais respirar. 2 em 1. Cardiorrespiratória. Perceberam a gravidade? Ué, se o coração para de bater, o sangue não circula, não circulando o sangue, não tem oxigênio chegando nos órgãos dessa pessoa, vai morrer. Vai morrer, cedo ou tarde ela morre. Se não chega sangue no cérebro, o cérebro não recebe oxigênio. Cérebro sem oxigênio, morte. Morte cerebral. Vai morrer. Infelizmente. Então, é muito sério a gente olhar para a parada cardíaca. Também é importantíssimo olhar para a parada respiratória. Porque não adianta nada, o coração bater se a pessoa não respira. Não entra oxigênio. Se não entra oxigênio, infelizmente, as células não recebem oxigênio, obviamente, e começam também a morrer. Percebem a bola de neve? Então, muitas vezes, a parada respiratória leva à parada cardíaca. Então, a pessoa começou a ficar sem respirar. Em algum momento, se não prestarmos o atendimento, ela pode evoluir, pode ir para uma condição que é a parada cardíaca. Então, parou de respirar, daí um tempo para de bater o coração. Aí, quando para de respirar e para o coração, parada cardiorrespiratória. O contrário também, parou o coração, de repente parou de respirar, parada cardiorrespiratória. Tá? Então, muito cuidado. A parada do coração, já falei isso para vocês, uma pode levar a outra. Geralmente, na parada cardiorrespiratória, você tem uma condição em que a pessoa fica em estado de inconsciência. Não consegue responder. Não está ali. O corpo está ali, mas a mente dela está bem longe. Ela não está consciente. Lembra que eu falei para vocês, né? É importante a gente olhar para o nível de consciência da pessoa. Tá bem ou não tá? Consegue ou não responder? Me ouve? De alguma forma ela expressa, consegue dizer que está me ouvindo? Se não, está inconsciente. E aí o quadro fica mais grave ainda, né? Há necessidade de se começar a massagem imediatamente, vou mostrar como faz isso. Depois de 10 minutos, as chances de assustar o paciente praticamente são nulas. Ou seja, gente, eu preciso começar a massagem para daqui 20 minutos. Olha, eu vou chamar o SAMU, professor. Aí, se o SAMU não chegar, aí eu começo a massagem, né? Não, errado. De preferência, peça para alguém chamar o SAMU enquanto você já realiza os movimentos, que eu vou mostrar para você agora o que é. Não dá tempo. Parou o coração. Parou de respirar, gente. Não dá tempo. Alguém chama o SAMU
e você já vai começando aí a ajudar essa pessoa a prestar os primeiros socorros. Seguindo, como é que você realiza? Você quer essa imagem bem famosa, né? Ou melhor, não sei se é a imagem, mas o... antes de tudo, deixa eu voltar. Ó, professor, qual que é o certo? Eu já ouvi falar de massagem cardiorrespiratória, reanimação cardiorrespiratória, reanimação cardiopulmonar, reanimação cardiorrespiratória. Como é que fala? Massagem cardiorrespiratória, vários nomes. Gente, a ideia é a mesma, tá? Então, você vai ouvir pessoas falando reanimação cardiopulmonar. Por que reanimação? Porque já morreu. Você vai tentar animar, devolver a vida, estimular, ativar essa área novamente. Por isso, reanimação. Você vai tentar ligar de novo, fazer isso funcionar. Isso quem, professor? Aqui, ó. Cardiopulmonar. Então, você vai tentar reanimar o coração e a respiração. Aqui está pulmonar, porque vem de pulmões, né? Mas significa respiração. Como eu faço isso? Tá aí a imagem, ó. É assim que você faz. Já deve ter visto em filmes, né? Tem algumas orientações aqui que a gente vai passar também. Vamos lá. A ideia é colocar a vítima deitada no chão, como esse... Aqui, ó. Deitada, percebem? Ajoelhar-se ao lado dela. Aqui tá ajoelhado aqui, ó. Ok? O que mais, professor? Sobreponha as mãos e posicione-as em cima do peito da vítima. Olha aí. Olha aqui. Sobrepor as mãos. É isso. Cruzar as mãos, né? A gente pode falar no popular cruzar. Cruzar as mãos. Vítima deitada, obviamente peito para cima. Você, ao lado dela, entrelaça as mãos ou cruza. Coloca aqui na altura do externo, né? Aqui no peito mesmo, tá bom? O que mais? Vamos ver. E aí você vai começar a... Olha aqui esse detalhe, gente, eu preciso falar. Eu sei que parece bem bobo, né? Falo, professor, nossa, mas que orientação simples. Por que eu tenho que ver isso aí? Isso é muito fácil. Não é tão óbvio isso. Mesmo sendo óbvio, às vezes no desespero ou por falta de informação, não sei, as pessoas erram nisso. Muitas vezes dobram o joelho, dobram os cotovelos. Então a pessoa não fica assim, ó. Olha aqui. Olha esse braço, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha o braço esticado. Esse é o correto. Porque se você ficar com o aqui dobrado, com o braço, né, com o cotovelo dobrado, muitas vezes você vai soltar o peso do seu corpo aqui. Não é interessante. Além de você não conseguir realizar um movimento com qualidade. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Inicia a compressão no peito da vítima. A ideia é que você vai afundando. A ideia é você afundar o peito dela. Então, você vai apertando e fica fazendo os movimentos. A gente vai fazer isso com o boneco. Ou com o boneco ou com alguém. Então, um bonequinho, acho que a gente vai pelo boneco, por conta da pandemia e tudo mais, é mais fácil, né? Enfim, você usa luva, tem álcool gel e tudo mais. Não vai ser com um colega, provavelmente, mas já vai dar para você sentir. Esse boneco dá para fazer várias coisas, tá bom? Então, estou ao lado da vítima, entrelaço as mãos, fico de joelho ao lado dela, cruzo aqui na altura do externo, fico fazendo compressões. Geralmente, a gente tem que pegar um tempo, né? Então, eu vou mostrar para você qual que é o tempo que você faz, como você consegue, mas a ideia é fazer compressões. São esses movimentos onde você empurra, solta, empurra, solta, empurra, vai indo, empurra, solta. Essa é a ideia. Essa é uma forma fácil. Aqui está assim, ó. Faça 100 compressões por minuto. Imagina, uma situação desesperadora, você, obviamente, não tem a prática dos primeiros socorros, assim, você consegue ajudar alguém, mas você não é do SAMU. Vez ou outra alguém precisa e você ajuda. Você está nervosa, você nunca atendeu ninguém que tem uma parada cardiorrespiratória. Imagina você ter que ficar contando 100 vezes. 1, 2, 3, 4. Não. Essa é uma orientação, mas existe uma outra orientação que eu acho que é mais fácil. A ideia é que você faça, vou escrever aqui na tela, tá? De 100 a
140 compressões por minuto. Então, por minuto. Você não vai ficar concentrada no número de compressões que você faz, mas sim no tempo. Se você pegar o ritmo certo, é claro que você vai fazer de 100 a 140 no minuto. Então, você não tem que ficar contando quantas compressões por minuto. Não, necessariamente. Se quiser, pode contar, não tem problema. Mas você pode se perder no caminho. A ideia é que você faça esses movimentos, essas compressões sobre o peito da pessoa, de 100 a 140 vezes. Se pegar o ritmo certo, você vai conseguir, com certeza. Porque aqui a gente tem um intervalo de 40, olha, de 100 a 140. Tem um intervalo de 140 compressões. Dá para fazer com toda certeza. Digamos que você e a Sofia e eu, sei lá, fomos em algum lugar, de repente alguém teve uma parada, eu e ela podemos e devemos revezar. Sofia, você faz 1 minuto, eu faço 1 minuto. Faz 1 minuto, eu faço 1 minuto. Lucas, eu aguento mais. Estou fazendo academia agora, eu consigo esticar. Consegue? Consigo. Eu acho que eu consigo até 2 minutos. Daí vai a Sofia para 2 minutos. Você consegue 2 minutos? Ô, Sofia, eu não consigo. Eu só consigo 1 minuto para fazer com qualidade até o SAMU chegar. 1 minuto só para mim já dá. E aí vocês vão trocando, vão revezando. Professor, mas o tempo é importante? É. Porque isso cansa, né, a gente? Imagina você ficar fazendo o mesmo movimento por 2 minutos. Isso cansa. Você gasta energia para fazer isso. Se não estiver preparada, vai cansar. Por isso que a gente precisa se atentar à qualidade do movimento. Então, a Sofia me falou que ia ficar 2 minutos. Só que deu 1 minuto e meio, ela já começou a ficar muito cansada. Ela precisa esperar terminar 2 minutos? Claro que não. Lucas, já deu para mim, olha, eu falei que ia, não consigo mais. Assume aqui. Daí vai o Lucas, eu, né, no caso, pego, assumo e vou realizando as compressões. Então, uma compressão com qualidade é mais importante do que você ficar preocupado com quantas vezes você faz isso aqui. Não, desculpa. Eu combinei com a Luciana, perdão, combinei com ela que eu vou ficar 2 minutos. Se eu não ficar, não, você está em equipe, não é assim que funciona. O que está em jogo é uma vida, uma pessoa. Então, tem que ter cautela, tá bom? Mas a gente vai aprender a executar esses movimentos. É importante você já ter isso em mente. Estudem. Próxima aula a gente vai pegar firme. Então, aqui tem como você faz, ó. A imagem é só tirar do outro lado, ó. Vejam aqui, ó. Olha aqui. Paciente, a vítima, olha aqui deitada. As mãos entrelaçadas e aqui no peito, ó, no externo da pessoa. Eu afundo o peito dela, aproximadamente 5 centímetros. Fico fazendo movimentos, como eu falei, de 100 a 140 vezes por minuto. Isso geralmente pode acontecer e aí a gente tem que olhar também para esses pontos e ter muita cautela. Tá bom, gente? Muita atenção e não se esqueçam desses pontos que são importantíssimos, são fundamentais. Tá certo? Deixa eu tirar aqui, peraí. Aí. Ótimo. Aí, perfeito. A gente não estava dando para mim aí. Agora sim. Combinado. Seguindo. Opa. Mas eu aperto aqui, não vai. Uma dúvida. Uma pessoa só, tá? Por conta do horário, que a gente vai tentar abordar todos os conteúdos. Tentar abordar de forma teórica também. Mas uma dúvida. Por acaso, por acaso, alguém tem noção do que é uma convulsão? Quando eu falo que você tem noção, o que eu quero dizer é o seguinte: você sabe o porquê que uma convulsão acontece, né? O que é isso que eu quero dizer, tá? Você sabe o que é convulsão? Uma pessoa só, por favor, por conta do horário para a gente abordar. Ou tem noção, né? O que será que é essa tal dessa convulsão? Alguém sabe? O que será? Não pode colar, né? Não vai pegar o livro aí. Vai pegar o livro, eu falei, não vai rolar, não vai funcionar. Tudo bem?
Eu acho, professor, que é quando a febre, você tem com a febre muito alta, e aí você dá Aham, convulsão. Não sei se é. aham. Tá, quando você tá com a febre muito alta, Isso, aí aí dá você. convulsão. Uhum, aí pode ser. Faz sentido, pode ser. A febre pode levar a convulsão? Pode ser. Tem lógica. Tem lógica, tá certo, tá correto. Mas não Tá. é, lógico, não é só a febre, mas a febre pode fazer. Quando eu era criança, eu tinha muita dor de garganta, e essa dor de garganta aumentava muito a minha temperatura, então eu tinha febre sempre. E essa febre, quase sempre eu estava com uma febre muito alta, eu tinha muita convulsão, aí tive que fazer tratamento, eu tinha disritmia cerebral. Então, sim, tá correto, perfeito. A Ô, convulsão, menina. professor, boa Oi, tarde, tudo bom? É a boa Inês, tarde. Oi, tudo tudo bem, e bom? você? Tudo Estou bem, bem? graças a Deus. A convulsão também é motivo de emoção, nervoso, e quando a pessoa está imprimida, ela começa a passar muito nervoso, dá essa convulsão, não é? Isso aí? Tá muito nervosa? Fica nervoso, começa de pequena, fica aquele ansiedade, aquele nervoso, daí ataca. Olha, eu Porque meu vou. enteado, ele tinha isso aí. Ah, Ele não podia ficar emocionado, ansioso, que atacava, ele embolava tudo, babava, e a gente tinha que segurar ele para pinar um pouquinho a cabeça para cima e enfiar a boca dele, o dedo dentro da boca dele para ele não enrolar toda a língua. aham. Eu vou falar sobre isso de colocar a mão na boca, sobre isso de colocar o dedo na boca. Mas sim, tem a ver. A gente vai ver que o estresse, então, assim, tá muito nervoso. Geralmente o estresse, se for muito alto, pode realmente desencadear um quadro de convulsão, com certeza. Então, o estresse, sim, pode acontecer. Pode acontecer, tá bom? Faz sentido. A convulsão, menina, obrigado, viu, Maria? É isso mesmo. Obrigado, todo mundo que falou. É isso. A convulsão nada mais é do que deixa eu falar de um jeito, usar uma metáfora, um curto-circuito. Um curto-circuito, nada mais. Tá bom? É um curto-circuito onde você vai ter um quadro em que o cérebro da pessoa vai começar a ter uma série de atividades. Então, tá aqui, ó. Eu já volto ali, tá? Só para você entender, ó. Temos aqui duas imagens, ou melhor, uma imagem e dois exemplos distintos. No primeiro exemplo, você tem aqui um cérebro que está em atividade normal. Então, ó, esse EEG significa eletroencefalograma, é um exame que faz de cabeça para ver como estão as atividades cerebrais, né? Um eletroencefalograma de um cérebro normal é assim, na primeira condição. Vocês conseguem perceber? Deixa eu dar um. Olha isso aqui, que coisa interessante. Há uma sequência lógica, olha. Tudo bem organizado, as ondas praticamente são iguais, ó. Percebem? Não tem nada demais aí, ó. Aparentemente são ou encontram-se na mesma vibe, na mesma frequência. Todas as ondas cerebrais neste eletroencefalograma em um cérebro normal, ou que está apresentando atividades cerebrais ou neurais normais. Quando a gente fala de convulsão, isso muda e muda drasticamente. Vejam, o que eu tenho aqui, perdão da expressão, uma bagunça, uma zona, um curto-circuito, muito diferente do exemplo anterior. Olha aqui, olha que bagunça. Ondas se encontrando, se chocando, a frequência tá muito ruim, curto-circuito. E esse curto-circuito aqui, que na verdade é uma descarga que a pessoa tem, uma descarga. E essa descarga acaba fazendo com que ela tenha alguns sintomas que são bem característicos, né? A gente consegue exemplos de vários, de vários. Então, eu vou dar alguns exemplos, mas você já deve se lembrar quando a gente fala convulsão. Geralmente você deve se lembrar desses aqui, ó. Perda do controle muscular. Queda ao chão, a pessoa fica no chão se debatendo. Muitas vezes,
Saliva, né, fica, no popular todo mundo fala babar, né, baba pela boca, uma baba branca, isso acontece demais, fica fazendo movimentos involuntários, os braços, as pernas, a cabeça, ela não fica consciente, saliva demais, saliva em excesso e outras questões relacionadas à convulsão. É o quadro comum, o mais famoso de convulsão que a gente tem. Esses são alguns sintomas que geralmente estão presentes na convulsão. Ok? Professor, o que acontece? Aqui, uma descarga excessiva. Então, há uma atividade cerebral exagerada, exacerbada, acima do comum. Como se você pegasse, imagina uma central, e se você desencapar um fio, vai dar curto-circuito, vai queimar o aparelho, o que seja, né? Vai pegar fogo, vai dar problema, um curto-circuito. A convulsão, a convulsão, metaforicamente falando, é um curto-circuito. O cérebro é a central, tem muitas informações, eletricidade passando por todo o campo e tal, de repente dá um curto-circuito, esse cérebro trabalha em excesso, há uma atividade cerebral exagerada, e por conta disso, a pessoa começa a ter aqueles sintomas que eu falei para vocês. Só que, olha o detalhe, gente, é temporário. Tem tempo para passar. Eu vou falar para vocês aqui, mas tem tempo para passar. A convulsão não é uma coisa que fica a vida inteira. Tipo assim, não demora 45 minutos uma convulsão. Não, isso normalmente não demora isso. É algo rápido, é algo temporário, algo que tem início e que tem fim. Ok? Geralmente é porque você tem uma frequência, é como se fosse um rádio, né? Mas a frequência é você não é como se fosse um rádio onde as frequências se chocam e por conta disso você não consegue ouvir muito bem o rádio. Tem uma atividade exagerada. Isso é convulsão. Dicas de como ajudar uma pessoa com convulsão. Uma imagem, eu acho ela muito pertinente, né? Eu acho ela muito simples. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Ó, não coloque a mão na boca. Tem algumas coisas, eu vou falar o porquê, eu vou justificar para você. Mas vamos lá. Começar por aqui, ó. Cronometre o tempo de convulsão com o relógio. Geralmente a convulsão dura 1 minuto, 3 minutos, até 5 minutos no máximo, geralmente. Condição normal não vai nem isso, às vezes. É 1, 2, 3 minutinhos, já passa. Em alguns casos, até 5 pode acontecer. Então, cronometra. Por quê? Passou de 5, tá algo muito errado. Tem algo aí estranho acontecendo com essa pessoa. Não contenha o paciente à força, porque tem gente, quando vê a pessoa se debatendo, acha que tem que deitar em cima dela e segurar os braços dela. Você vai machucá-la. Vai machucar, vai fazer mal para essa pessoa. Você pode fraturar algum osso dela. Imagina eu com esse tamanho aqui. Como é que eu deito em cima de uma criança para não deixar ela ficar se debatendo? Eu vou machucar essa criança, tem 115 quilos. Não posso. Não contenha o paciente à força, eu não posso fazer isso, né? Quando a crise passar, ofereça ajuda. Essa é a ideia. Olha, tudo bem, olha, a gente estava passando aqui, a gente viu que você precisava de ajuda. Meu nome é fulano. Você quer que eu ligue para sua família? Você tem algum número aí que eu consigo ligar para ajudar? Olha, eu posso ligar para o SAMU? Enfim, ajuda, ofereçam ajuda. Protejam a cabeça. Aqui é perigoso. Porque muitas vezes a pessoa, ao se debater, pode se machucar. Bater a cabeça numa pedra, bater a cabeça em alguma quina, bater a cabeça em algum lugar, pode quebrar o óculos e o óculos pode machucar o rosto dela, então tem que tomar cuidado. Protejam a cabeça, removam o óculos dessa pessoa, né? Mas não sejam tão literais, né? Não é só remover o óculos. Outras coisas podem oferecer risco à cabeça desse indivíduo. Você tem que avaliar o ambiente e entender, puxa, isso aqui pode fazer mal para ela. Olha, isso aqui, se ele bater a cabeça aqui, é problema. Portanto, vou tirar isso aqui do ambiente. Então, não é só o óculos. Afrouxe roupas apertadas.
Está apertado, afrouxa. Isso vai ajudar a arejar o paciente. Remova itens. Então, se está com o relógio, ó, se possível, tira o relógio dele, porque talvez ele vai se machucar com esse relógio. Remova itens. Afrouxa a gravata. Talvez a camisa, se der para abrir um pouquinho aqui, sabe? Esses botões aqui em cima, se for o caso. Com respeito, com dignidade, com ética, claro. Mas, se for possível, solte aqui, sabe, os botões aqui da manga? Afrouxe, para que o paciente sinta mais livre, de forma mais arejada. É importante. Se der, se você tiver um casaco, pegue o casaco e coloque embaixo da cabeça da pessoa. Como se fosse um travesseiro. Obviamente, o casaco é mais macio do que o chão, né? Então, uma possibilidade é adentrar, realizar o procedimento auxiliando a cabeça dessa pessoa por meio de um casaco, ou almofada. Se você tiver almofada, pode ser almofada, um travesseiro, mas é que às vezes você está no mercado, alguém deu convulsão, você não vai ter um travesseiro lá, certo? Então pode ser um casaco, se for possível. Se não for, deixa no chão mesmo. E virar o paciente de lado, porque senão esse paciente pode se engasgar com a saliva. Alguns podem até vomitar, e aí podem se engasgar com vômito, e aí podem morrer asfixiados. Então, quando você vira o paciente de lado, quando ele vomitar, o vômito, ou seja, o excesso de saliva, ou algum tipo de secreção, algum fluido que sair pela boca dele, vai sair do corpo, não vai ficar preso aqui na garganta. Então, muitas vezes, quando o paciente está de barriga para cima, se ele começa a vomitar e ninguém ajuda, o vômito engasga, entra no pulmão e ele morre asfixiado. Cuidado. Vire-o de lado. A gente chama isso de lateralizar a vítima. Tá bom? Dicas do que não fazer, de preferência. Do principal, que é muito comum, eu sei. Eu não vou passar o vídeo aqui, mas depois se dê uma procurada no YouTube, tem. Coloca algo assim. Jogador sofre convulsão em campo e colega tenta ajudar, mas fica com o dedo machucado. Alguma coisa assim já dá para achar. Você vai ver que é um vídeo onde o jogador recebe um trauma na cabeça, então o goleirão pula e bate o joelho na cabeça do oponente. Do zagueiro dele, perdão. Se não me engano, é do zagueiro. Quando o goleiro pula e dá uma joelhada na cabeça dele, mas é sem querer, foi um acidente. Quando bate o joelho, ele já cai tendo convulsão, por causa do choque. Existem muitas causas, como a gente falou, né? As meninas falam a febre, o emocional, o estresse. É também um choque, impacto na cabeça dessa pessoa. No caso desse jogador foi isso. Quando ele cai no chão, convulsionando, alguns colegas tentam ajudá-lo e já colocam a mão na boca dele. Quando esse cara coloca a mão na boca do jogador, o que ele faz? Trava. Trava a mão dele. E vocês vão perceber nitidamente que o cara que está tendo convulsão começa a apertar tão forte o dedo do colega que o colega quase fica sem dedo. E aí ele fica batendo a mão no chão. Vocês vão ver, é uma cena muito feia. Sim. Mas depois, por fim, a pessoa não morre, o auxílio médico chega e tudo mais. Mas muito cuidado com colocar a mão na boca. Isso não é uma recomendação, porque você pode se machucar. Outro ponto. Bom, você não pode colocar a mão na boca? Eu já vi gente colocando caneta. Já tive acesso a relatos de pessoas colocando caneta. Pedaço de pau. Ou qualquer outra coisa. Não há necessidade. É praticamente impossível a língua voltar. A pessoa engolir, tá? Eu fui procurar, pesquisei bastante, e todos os especialistas, médicos inclusive, enfim, pessoas que lidam com isso, falaram, gente, é praticamente impossível alguém engolir a língua, ela não volta. É um mito que as pessoas têm. Então, muito cuidado com isso. E aí, todos recomendam não colocar a mão na boca, ou nada na boca, porque a pessoa não vai engolir a língua, tá? É uma recomendação. Outro ponto. Eu não sou médico. Você também não é médica. Não desmerecendo, né? Não que ser médico é ser melhor, não tem nada a ver. Mas não é a nossa praia. Por mais que eu ajude, auxilie alguém que está tendo convulsão,
eu preciso solicitar ajuda. Olha, eu estou aqui no GRIC da Zé Renner, no estacionamento. Então, estava passando aqui, tem um jovem convulsionando. Manda uma ambulância para cá, por favor. GRIC Zé Renner, você começa a falar, ó, GRIC, já é um ponto de referência. Na Zé Renner, que é uma avenida, um outro ponto de referência. No estacionamento, que referência. E aí fala que é um jovem que está convulsionando. Você pode complementar, aparentemente bem, mas desde que eu estou aqui, já tem 1 minuto e meio que ele está tendo convulsão, manda a ambulância para cá urgente, enfim, a assistência médica vai chegar. Enquanto a assistência está a caminho, você precisa garantir que essa pessoa não se machuque. Entenderam os primeiros socorros? Você não é o hospital. Você não é uma ambulância. Não é, você é só alguém que está ajudando a que essa pessoa tenha chance de sobreviver até que o socorro chegue. São algumas recomendações aqui que eu passo para vocês. Professor, epilepsia é igual... Essa é bem comum, essa dúvida. Epilepsia é a mesma coisa que convulsão? Não. Ué, mas epilepsia a pessoa também faz isso? Faz. Qual que é a diferença, então, entre elas, professor? Uma é uma doença, a outra é uma condição. Como assim? Você e eu, em qualquer momento da vida, podemos ter uma convulsão. Falei para vocês, eu tive muitas convulsões quando criança. Posso ter até hoje um trauma na cabeça, uma febre, um estresse, alguma coisa pode me fazer ter convulsão. Só que essa convulsão é esporádica. Aconteceu uma vez na minha vida, ou algumas vezes, mas assim, não é todo dia que eu tenho convulsão. Na epilepsia, as convulsões são recorrentes. Então, todo dia a pessoa tem 9 convulsões. Por dia, 9 vezes. Um exemplo, né? Tem uma aluna que a filha dela dava, no mínimo, 9 convulsões por dia. Então, qual que é a diferença? Convulsão é uma condição onde o seu cérebro está apresentando uma atividade exagerada. Todo mundo pode ter. Criança, idoso, adulto, jovem, mulher, homem, alto, baixo, todo mundo pode ter, por conta de algum fator. Só que a epilepsia são crises convulsivas que acontecem rotineiramente. Não é uma vez no ano. Não foi como no meu caso, só quando eu era criança. Não. Epilepsia é por toda a vida. Lógico, aí tem tratamento, mas não é o assunto da aula, eu não vou falar. Mas tem tratamento medicamentoso, em alguns casos pode ter cirurgia, tem outras coisas, tá? Mas a diferença principal entre elas é isso. Convulsão, todo mundo pode ter, é uma condição médica. Epilepsia é uma doença que é caracterizada por inúmeras, múltiplas, incontáveis convulsões que essa pessoa vai ter durante toda a vida dela. Tem tratamento? Tem. Resolve? Depende do caso. Em alguns casos, não, a pessoa continua tendo convulsão, mas diminui às vezes. Então, assim, tinha 9 vezes por dia, agora só tem 1 ou 2 por dia, por conta do tratamento, por conta da cirurgia e tudo mais. Mas não é o caso, né? Não é o assunto da aula, mas eu queria deixar claro para vocês, porque as pessoas costumeiramente têm essa dúvida. Associam convulsão à epilepsia. Nossa, eu sou epiléptico. Por que você é? Você tem diagnóstico? Não, eu dei uma convulsão ontem. Não, você não é epilético. Você só teve convulsão. Epiléptico tem convulsão, várias convulsões durante o dia. Você só teve uma na vida, você não é epiléptico. Você só teve convulsão. A convulsão é um sintoma da epilepsia. Não é a epilepsia como um todo. Tá bom? Seguindo. Vamos lá. O que mais, professor? Outro ponto. Aí tá aqui, né? Ensinando como você pode lateralizar a vítima. Tá aqui. Dura em torno de 3 a 5 minutos, como eu falei para você. Quando a pessoa retornar, por quê? Porque tem um tempo. É temporário, de 3 a 5 minutos. Em algum momento ela vai voltar. A consciência dela volta. Quando volta, olha aqui, ó. Entenda que vai demorar uns 5 minutos para os seus sentidos retornem. Então, ela voltou, acordou. Passou a convulsão, ela acordou. Daí, uns 5 minutos, ela vai começar a se lembrar quem ela é, onde que ela está, o que ela estava fazendo, onde que ela mora,
no momento ela não consegue se lembrar assim que ela volta, geralmente. Por quê, gente? Porque é o cérebro quem coordena as nossas memórias. A nossa atenção, a nossa concentração, o nosso foco, o nosso planejamento. É o cérebro quem coordena tudo isso. As nossas percepções do ambiente, auditivas, visuais, sensoriais, táteis, olfativas, enfim, né? São informações do nosso tato, da nossa visão, da nossa audição. O cérebro quem coordena tudo isso. Se o cérebro sofreu um acidente, né, se ele ficou por um tempo fora de si, digamos assim, né, se ele recebeu um curto-circuito de 5 minutos, que seja, ele vai precisar de um tempo para recuperar essas informações. Então a pessoa volta, ela não vai morrer por causa da convulsão. Não vai, tá? Não vai. É feio, mas ela não é tão grave quanto aparenta, desde que você cuide daqueles pontos que eu disse para você. Se der mais 5 minutos, encaminha a pessoa imediatamente à assistência hospitalar. Claro, né? Por que, gente? Porque mais 5 minutos tem algo muito errado. A gente tem que tentar entender o que é isso. Por mais feio que pareça, prestar os primeiros socorros para uma pessoa que esteja convulsionando é algo relativamente fácil. Né? É só você lateralizar a pessoa, livrá-la, afrouxar a roupa, tirar objetos, proteger a cabeça, não colocar nada na boca, não forçar, garantir que ela vai estar segura, chamar. É coisa simples, percebem? Não é nada demais. É relativamente fácil, por mais que pareça algo difícil. Verdade, né? O desmaio. O que pode fazer uma pessoa desmaiar, professor? Alguns itens. Principalmente da depressão. Muito comum quando a gente fala de agora, se bem que nesses dias não tá tão, né? Mas é muito comum quando a gente tem uma condição onde a temperatura está muito alta. Então, Ribeirão Preto, no calor, se bem que é sempre calor, né? Há muito calor, muito calor, dentro de um ônibus abafado, com muitas pessoas, quente, geralmente a nossa pressão tende a cair. Quando a pressão cai, despenca, baixa, geralmente você tem um quadro que vai levar você ao desmaio, se a gente não fizer algo. Percebem? Então, os primeiros socorros, no caso, por exemplo, do desmaio, você consegue agir antes de acontecer, muitas vezes. Então, assim, ó, antes da pessoa desmaiar, eu já consigo ajudá-la. Professor, mas tá bom, mas tem, às vezes fui pegar água, quando eu voltei para minha sala, a minha colega estava desmaiada. Por isso que eu falei que em alguns casos a gente consegue, em outros não é possível. Em ambos, tanto quando a pessoa ainda não desmaiou, quanto quando ela já desmaiou, é possível ajudar. Vou mostrar para você como faz. Você vai ver também que é muito simples mesmo. Então, geralmente, o desmaio está muito associado com a queda de pressão, muitas vezes. Professor, por que a queda de pressão? Aqui, ó. Já falei bastante para vocês sobre isso. Eu vou novamente utilizar o termo, mas eu sei que vocês já entendem. Mas, aqui, ó. Essa é a causa, tá? Isquemia cerebral transitória generalizada. Nome feio. O que significa na prática? Redução na irrigação de sangue para o cérebro. Chega a uma quantidade menor, um fluxo menor de sangue lá no cérebro. O cérebro não recebe a quantidade de sangue que ele deveria receber. Quando isso acontece, como uma resposta, o que o meu organismo e o seu faz? Apaga você. Professor, mas o que tem a ver me apagar com sangue no cérebro? Tudo. Quando você cai, vejam aqui, ó. Olha essa imagem. Cadê? Perdão. Aqui. Vejam isso, ó. Olha essa imagem. Essa moça está desmaiada. Imagina se ela estivesse em pé. Tá aqui em pé, de repente faltou sangue, o cérebro apaga ela, desliga. Quando ela cai no chão, o coração está na altura da cabeça dela.
Professor, não entendi nada. Quando você nivela o coração, de certa forma, na altura da cabeça, o sangue chega melhor e mais rápido para o cérebro. Então, se o que fez ela desmaiar foi a falta de sangue, na quantidade satisfatória, quando ela apaga, quando ela desmaia, quando desliga, né? O sangue consegue chegar melhor no cérebro por conta da posição. Mas se eu estou em pé, é muito difícil o sangue subir até o meu cérebro. Fica mais fácil quando eu estou deitado. Por isso que o meu cérebro, o meu corpo, como um mecanismo de resposta, me desliga. Eu apago só por causa disso. Para que o sangue chegue logo no cérebro e assim eu consiga voltar à minha vida normal e por aí vai. Bom, o que mais, professor? Sintomas. Palidez. Não necessariamente a pessoa precisa estar desmaiada. Você pode ver quando a sua pressão cai, você começa a ficar pálida. É assim que começa, que acontece comigo muitas vezes, né? A minha pressão às vezes apronta, e quando apronta eu fico pálido. Fico pálido, pele branca, né? Por quê, professor? O sangue, a pressão vai cair demais. É uma característica importante. Então, você começou a olhar para a pessoa. Então, tá aqui a Márcia tá na aula? Deixa eu ver. Tá. A Márcia. De repente, ela fala, professor, não estou me sentindo muito bem. E aí eu olho para ela, tá pálida, a pele tá, assim, tá estranha, tá numa cor diferente. Eu falo, ô Márcia, você não tá muito bem? Não, não tô. Olha, tô... Aí, de repente, fala, ó, tô suando frio, tô cansada, né? Assim, olha, eu tô transpirando, eu tô tonta, parece que meu coração não tá batendo como deveria, meu Deus do céu. Isso é um indício claro que ela vai desmaiar. Pressão caiu. Não tô enxergando muito bem, parece que eu vejo estrelinhas, sei lá, minha visão tá um pouco turva. Nossa, professor, tô ruim, tô malzona, tô fraca, vai desmaiar. Vai acontecer, é questão de tempo, ela vai desmaiar. O que você precisa fazer nessa situação? Como prestar ajuda para alguém que esteja... Aí tem duas condições, né? Esteja na situação 1, que ela vai desmaiar, ou na situação 2, quando ela já desmaiou. Vamos aprender como a gente faz isso. Para ambas situações, eu preciso deslocar a vítima para um lugar arejado, se for possível. Que arejado, professor? Onde bata ar. Refrigerado. Porque muitas vezes a nossa pressão cai porque está abafado, escuro, quente demais. Quando eu levo a pessoa para um ambiente arejado, que tenha ar, que flua, né? Você consiga de alguma forma ventar, né? Fica mais fácil para essa pessoa. De preferência, com respeito, cautela, profissionalismo, responsabilidade, se for possível, desabotoar as roupas da pessoa. Ok? Com respeito. Se for possível, espero que não seja, né? Espero que não seja a situação, mas às vezes é o caminho. Então, se você tiver liberdade com essa pessoa, então assim, a sua colega de trabalho desmaiou. Uai, você não vai fazer nada com ela, né? Você não vai fazer mal para ela. Então, você talvez tenha liberdade para desabotoar. Aqui o primeiro botão, ela trabalha como no meu caso aqui, ó. Camisa até no talo aqui, até aqui em cima, abotoada. Se eu tenho se eu desmaio na sala ou se eu tô quase, você pode falar, professor, vamos só desabotoar isso aqui, ó. Abre um pouquinho aí para você ficar mais arejado, tomar um ar. Isso é respeito. Não fez nada demais, não colocou a mão em mim, não, enfim, não abusou, não fez nada. Mas cautela, tá? Então, nas duas situações, eu, de preferência, preciso levar a pessoa para para um ambiente arejado, onde corra ar, e de preferência desabotoar as roupas dela. Situação 1, ela ainda não desmaiou. Está para desmaiar. Dica, coloca a vítima sentada com a cabeça entre as pernas. Aqui. Professor, você está falando de novo a mesma coisa. E eu não consigo entender a relação entre uma pessoa ficar com a cabeça entre as pernas e desmaio.
Você não consegue? Então eu vou novamente falar para você. Eu já falei, eu vou falar de novo. Olha isso, ó. O que acontece aqui? O coração está no mesmo nível do cérebro. Chega mais sangue na cabeça da pessoa. Vejam, aqui o coração, cérebro. Chega mais sangue na cabeça da pessoa. Por isso, lembra que eu falei para você que ela só vai desmaiar por falta de sangue? Se eu consigo mandar sangue para a cabeça dela, ela não vai desmaiar, ela vai melhorar. É a mesma lógica. Então, se não desmaiou, senta, coloca a cabeça entre as pernas. Entre as pernas, literalmente, tá? Tem que colocar. Não, professor, não foi o caso, cara. Eu cheguei tarde, a menina já estava apagada lá na sala. Não, eu não estou na condição 1, estou na condição 2. Se já estiver desmaiada, coloque a vítima de costas no chão, com as pernas elevadas em uma cadeira. Ih, falou grego. Nada, tá aqui, ó. É difícil, gente, fazer isso? Hã? A vítima deitada no chão, costas no chão, vejam nas duas situações. Se tiver uma cadeira, coloca as pernas dela sobre uma cadeira. Porque olha o que você vai fazer. Deixa eu pintar de outra cor. Automaticamente, você garante, ou essa é a ideia, né? Que o sangue que estava concentrado nos membros inferiores retorne para o coração e, de alguma forma, retorne para o cérebro dela. Olha isso. Ó. Olha aqui. Isso é muito comum para quem fica em pé. No tiro de guerra, eu era comandante da guarda-bandeira e a gente fazia algumas apresentações em cidades circunvizinhas lá da minha cidade, né? Lá de São Joaquim. Em um momento a gente foi para uma cidade, eu não vou falar o nome, né? Enfim, mas foi para uma cidade, e nessa cidade tinha um sargento lá. E era uma apresentação de três tiros de guerra: Ituverava, Igarapava e São Joaquim da Barra. Então você tinha ali pelo menos 150 garotos, 150 jovens. E aí esse sargento de uma dessas cidades falou assim, ó: hoje eu não saio daqui, isso num sol, meio-dia, sem comer, sem beber água, com a mochila muito pesada nas costas e com armamento também, com um fuzil na mão que pesa 5 quilos aproximadamente. Eu não saio daqui hoje, e ele era baixinho assim, né? Falou assim, ó: eu não saio daqui hoje enquanto eu não ver um dos senhores desmaiando. Ele falou assim, né? E ficou lá. E aí vira e mexe, você viu alguém apagando lá, né? Mas por que isso acontecia, professor? Porque a gente ficava na mesma posição em pé. E os outros comandantes desses outros tiros de guerra não orientavam os seus atiradores. O nosso subtenente lá de São Joaquim da Barra, ele orientou, falou: olha, toda vez que você for ficar em uma apresentação, sempre mexa a sua panturrilha. Não fiquem na mesma posição por mais... Aí ele falava, olha, por 20 minutos, 10, 15, dá uma levadinha na panturrilha, nos seus pés, dá uma mexidinha mínima sem ninguém perceber, mas mexe. Por quê, Lucas? Porque a tendência, por conta da gravidade, é que o seu sangue desça para as suas pernas. Faz sentido? Faz, né? Faz sentido. Por conta da gravidade, a gravidade vai puxar o seu sangue para a Terra, para o centro, para o núcleo da Terra. Obviamente, seu sangue vai ficar concentrado na coxa, na panturrilha, nos pés, quando você fica muito tempo em pé. Se a maior quantidade de sangue fica na sua coxa, na panturrilha e nos pés, falta sangue no cérebro. O cérebro não é irrigado como deveria. Consequentemente, o que acontece, gente? Exatamente isso. Consequentemente, a pessoa vai desmaiar. O cérebro dela vai desligar. Falou, não, tá voltando sangue aqui. Opa, vou desligar a Sofia, ela cai, a gente fica no mesmo nível do coração, eu pego o sangue que eu preciso e ela volta para fazer o que ela estava fazendo. Então, muita atenção. Por isso que quando a gente realiza esse movimento aqui, ó, embora pareça besta, bobo, simples demais, é a mesma lógica, ó. O sangue estava concentrado nos membros inferiores. Quando eu levanto a perna da pessoa,
os membros inferiores, eu mando o sangue de volta para o coração, para o cérebro, por aí vai. Perceberam? É difícil, gente, não, né? Ah, mas eu já ouvi falar que a gente põe sal. Se eu colocar sal debaixo da língua da pessoa, professor, vai voltar. É verdade? Tem que ter cautela para responder, mas sim, é verdade. É o método mais rápido? Não. O que é mais rápido que sal? Água. Ué, mas eu não entendi a relação entre água e sal. Parece que são coisas distintas, e são de fato. O que acontece é que o sal, quando a gente coloca sal na boca da pessoa, o organismo libera um hormônio, e esse hormônio retém líquidos no corpo da pessoa. É simples assim. Quanto mais líquidos você tem no seu corpo, teoricamente maior é a sua pressão. Então, se você está com a sua bexiga cheia, é bem difícil você ter uma queda de pressão, porque você tem uma quantidade X de urina, ou seja, no seu corpo você tem uma quantidade de líquidos acima do normal, perdão. Bexiga tá cheia, você vai ter que fazer xixi. Enquanto você não faz xixi, aquele líquido, a presença daquele líquido, que é a urina, faz com que a sua pressão fique um pouco mais elevada, acima do normal, por conta da quantidade de líquidos. Ou seja, gente, é uma questão de lógica. Se eu coloco o sal na boca da pessoa, se eu consigo reter líquidos no corpo dela por conta do sal, ela não vai desmaiar. Mas é mais fácil você colocar um copo de água. Então, dar um copo de água vai aumentar automaticamente a quantidade de líquidos no corpo dela. Aumentando a quantidade de líquidos, a pressão também aumenta consequentemente. Tá bom? Então, o sal funciona? Funciona, funciona. É mais rápido que a água? Não. É mais rápido do que isso aqui que você mostrou aqui pra gente? Não, não é mais rápido, mas funciona. Mas eu acho que é muito mais simples você dar um copo de água, né? Ou você, se a pessoa já tiver desmaiado, com certeza é bem mais simples você fazer isso aqui com ela, né? Colocar ela deitada no chão, de costas, e colocar as pernas dela para cima. Ou, caso ela não tenha desmaiado, colocar a cabeça dela entre as pernas. Alguém chamou? Eu, Sofia. Oi, Sofia. Eu tinha orientação quando a pressão do meu pai estava muito baixa, de colocar o sal realmente na língua, dar água e elevar as pernas o mais alto possível. Depois que a pressão aumentava um pouquinho, ele vinha normalizar, ele urinava bastante. Isso. Exatamente, Sofia. Por quê? Porque você, além de dar água, você colocou o sal que faz reter líquido. Então, de dois jeitos, né? Duas medidas você utilizou para aumentar a quantidade de líquido no corpo dele. Deu o sal vai segurar mais líquido, e também você deu água, que já é líquido por si só. Então, você tem realmente, a bexiga vai se encher muito mais, provavelmente, e aí ele vai fazer muito xixi. Ele ou ela, né? O paciente vai fazer muito xixi. Interessante. Você trabalhava com três mecanismos ao mesmo tempo: água, sal e a manobra. E tinha que ser rápido. Exatamente. Isso é uma medida. Muito bom. Obrigado, Sofia. E funcionava, né, pelo que você está falando, né? Com certeza. Bom, legal. Simples, né? Assim, não é nada. Tem coisa mais difícil de fazer. Isso é uma forma simples. O que mais? Opa. Agora a gente vai conversar sobre uma situação, não vou falar polêmica, mas que muitas vezes não é levada a sério. Até que você passe por uma situação assim. Engasgo. O que vocês enxergam nessa imagem aí, a gente chama de manobra de Heimlich, tá? Tecnicamente falando, é a manobra de Heimlich, onde o objetivo é você conseguir colocar para fora aquilo que está fazendo a pessoa engasgar. Percebam aqui essa seta. Vou dar um zoom aqui, só para você fazer ó.
Olha isso. Então, tem algo aqui fazendo a pessoa engasgar. Quando eu realizo o movimento, eu faço com que esse algo saia para fora. Essa é a famosa manobra de Heimlich, tá? Tem esse nome porque é o sobrenome da pessoa que inventou essa manobra. Isso, manobra de Heimlich, é o nome do médico que inventou essa manobra, tá bom? Por que a gente engasga, professor? Porque tem algo que não deveria estar nas suas vias aéreas. O que é esse algo? Aí depende muito da situação. Pode ser uma coisa sólida, pode ser um líquido, alguma coisa entrou, perdão da expressão, você vai ver, deixa eu já desenhar aqui. Geralmente, eu já falei um pouco com vocês sobre isso, mas olha aqui, ó. A gente tem, eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas ó, nós temos 2 caminhos, ou 2 buracos. Quando já ouviram falar, entrou no buraco errado, por isso que eu engasguei. Parece algo popular, um jeito muito simples de falar, mas se você levar ao pé da letra, é exatamente isso que acontece. No nosso corpo, tem 2 possíveis caminhos para o que entra pela nossa boca, ou nosso nariz. Ou segue o caminho do esôfago, que é esse primeiro caminho aqui, ó. Tá vendo aqui? Esôfago. Ou segue o caminho da traqueia. Vejam aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aí. Ó, 2 caminhos. Traqueia, esôfago. Traqueia, esôfago. Esôfago leva para onde? Para o estômago. Vai para o processo lá de digestão, absorção, excreção. Quando eu falo de traqueia, eu falo indiretamente, ou até mesmo diretamente, que seja, de pulmão. Falo de respiração. Então, tudo que entra aqui na traqueia vai para o pulmão, ou para os pulmões, né? São 2. Em um organismo saudável. Se entra pelo esôfago, vai para o estômago. Se entra pela traqueia, vai para os pulmões. Professor, o que isso tem a ver com engasgo? Tudo. Se algo... Então, você está aqui comendo torresmo. É bem comum, mas torresmo também. Comendo torresmo. De repente, em vez de ir para o esôfago, que é o caminho correto, vem para onde, gente? Para a traqueia. A traqueia não foi projetada para receber coisas ali, a não ser ar. Tudo que não é ar vai, perdão da palavra, mas vai entupir, obstruir, impedir a passagem de ar, como é esse exemplo aqui que eu estou dando para você. Ó. O ar consegue passar aqui? Não. Porque tem um pedaço de torresmo, um pedaço de carne, alguma coisa aqui entupindo. Quando essa coisa entope, o ar não entra. Não entra e não sai. O ar não entra, ar não sai. Então, você não tem um processo de expiração, que é ar saindo, né? Ar para fora, quando a gente coloca o ar para dentro e joga para fora. Para dentro, para fora, para dentro, para fora. Quando eu estou com algo obstruindo as vias aéreas, o ar não sai e o ar não entra. É aqui que você tem um problema. Se não entra ar, eu não consigo respirar. Se não sai ar, eu só tenho gás carbônico no corpo. Aí, provavelmente, se não for socorrido a tempo, né, se isso aqui não sair, se esse algo, que eu não sei o que é, que pode ser uma coisa sólida ou um líquido, geralmente coisa sólida, tá? Se esse algo não sair daqui, logo, logo o meu paciente vai morrer. Ou a pessoa vai morrer. Infelizmente, gente, porque vai faltar oxigênio para ela. Claro, né, gente? Esse é um exemplo que estou dando, que não vou falar radical, mas é um pouco mais difícil de acontecer. Mas pode. Professor, sempre vai impedir totalmente a passagem de ar? Não. Em alguns casos, essa obstrução é parcial. Ó. Deixa eu dar um zoom maior para você ver. Você vai ver que vai ficar um pedacinho, um espacinho para o ar passar. Olha que coisa louca, ó. Olha aqui, ó. Olha o tamanho do ar. E aqui agora, a gente eu vou desenhar aqui para você uma situação onde algo obstruiu um pedaço, ó. Então, ficou aqui sei lá, um coisinho de pipoca. Sabe o carocinho lá de pipoca? Olha,
Ele obstruiu totalmente? Não, porque aqui ainda passa ar. Tá vendo aqui? Dá para passar ar aqui, ó. Não obstruiu totalmente. Ele obstruiu parcialmente. Parcialmente. Então, essa é a lógica. Nem sempre obstrui totalmente, às vezes só obstrui parcialmente. De uma forma ou de outra, eu tenho que agir. Tenho que dar condições para esse organismo expelir, colocar para fora esse algo que está obstruindo. Aqui a mesma lógica. Olha aqui, ó. Só que isso aqui dá para fazer uma coisa diferente que eu não mostrei na outra. Olha aqui. O esôfago vai para onde mesmo? Eu já falei. Estômago. Aqui vai ter a traqueia aqui para baixo, né? Mas vamos só considerar a laringe. A laringe e traqueia. A laringe vai para onde? Pulmão. Aqui é um caminho, vai para o pulmão. Aqui é outro caminho, vai para o estômago. O engasgo, professor? Eu já entendi que o engasgo é porque tem algo nas minhas vias aéreas. Mas por que esse algo entra aí se ele não deveria estar aí? Falha. Falha de quem? Falha minha? Não. Falha de um pedaço do seu corpo. Que falha, professor? Aqui, da epiglote. Já um zoom maior. Tá vendo eu falar da famosa glote? É ela que falha. Tá vendo isso aqui, ó? Eu deixo um vídeo, vou deixar não, tá aqui já na apresentação. Eu deixei um vídeo para você. Depois você, quando terminar a aula, você clica aqui que você vai ver, tá? Aperta aqui, é um link do Face, se eu não me engano. Aperta lá, você vai ver como funciona. Mas, basicamente, consegue ver que essa epiglote aqui, ó, olha aqui, ó, epiglote, tá? Essa palavrinha aqui, ó. Que ela tem tipo uma tampa. Essa tampa aqui, a epiglote é essa estrutura aqui, tá? Isso aqui é epiglote. A glote, ela fecha aqui, ó. Uma portinha. Ela vem aqui e fecha. Quando ela está fechada, nada entra na traqueia, na laringe. Tudo vai pro estômago. Se a epiglote está aberta, entra pro pulmão. Então, epiglote aberta vai pro pulmão. Epiglote fechada vai para o esôfago, ou pro estômago, e por aí vai, né? Processo digestivo. No engasgo, é isso que acontece. A glote fica aberta. Então, o que entra pela sua boca não vai para o esôfago. Entra no buraco errado, literalmente. Vai para a sua laringe, vai para a sua traqueia e por aí vai. Importante isso, né? Destacar. Talvez você não sabia a causa, mas é isso, é uma falha. Deveria estar fechada para garantir que a comida fosse para o estômago, mas ela apresenta uma falha. Fica aberta e a comida vai para os pulmões e não para o esôfago. E não para o esôfago, né? Tá bom? Depois a gente vai aprender como funciona, mas a ideia aqui dessa manobra de Heimlich é a gente conseguir fazer artificialmente uma manobra, um engasgo artificial, é uma manobra para desengasgar essa pessoa de forma artificial. Geralmente a gente não tosse. Quando você está engasgado, você não começa a tossir. Esse tossir é uma resposta do seu organismo indicando, tem algo errado, tem algo errado, tem algo errado, tem alguma coisa nas vias aéreas, bora pôr para fora. Quando você tosse, o seu pulmão manda um jato de ar, e o objetivo desse jato de ar é jogar o que está ali para fora. Então tem algo aqui, ó. Aqui, ó. Então tem algo obstruindo aqui. O pulmão joga um jato de ar e isso vem e cai. Então vem um ar aqui, ó, empurrando e isso sai pela boca. É esse o objetivo. Às vezes, pode ver, quando você começa a tossir, funciona. Não funciona? Você engasgou com arroz, de repente você começa a tossir, tosse, o arroz volta na boca. O jato de ar jogou o arroz para a boca. Nem sempre funciona. Tá? E aí aqui essa manobra de Heimlich. Professor, como é que eu identifico um engasgo? Como é que eu sei que alguém está engasgado? É bem característico, né, gente? Mas geralmente a gente chama de sinal universal de asfixia. Geralmente coloca as duas mãos aqui no pescoço, indicando, ó, tem algo errado no meu pescoço, não consigo falar. Às vezes ela não fala, né?
fica sem voz. Se a pessoa for muito branca, fica bem vermelha, né? Como se tem algo entalado, algo ruim. Aqui, me atrapalhando a respirar, me ajuda, não consegue falar. Mas você, ao perceber que ela está com as duas mãos no pescoço, tem algo errado ali. Dependendo do tempo de que a pessoa está engasgada, nós temos uma outra condição, conhecida como cianose, tá? Que aí, quando você tem uma pele azulada, sabe, um azul arroxeado, pele fica na cor roxa, azulada, cinzenta, escura. A gente chama isso de cianose. Significa que aquela região ali já está sem oxigênio. E se a gente não fizer algo para ontem, a pessoa vai morrer. Então já tem um tempo, porque para ela ficar com cianose, a ponta dos dedos arroxeada, acinzentada, às vezes aqui, ó, as orelhas, os pés, para ficar nessa condição, o organismo não está recebendo ar como deveria. Tem algo errado. Aí é mais um indicativo, mas é bem difícil chegar nessa fase, tá? A não ser que a pessoa estava ali sozinha e aí ninguém viu. De repente, quando enxergaram, ela já estava ali há muito tempo engasgada. Mas pode acontecer. Quando isso acontece, eu uso a manobra de Heimlich, que é o que a gente vai aprender a fazer, mas basicamente é você estimular a pessoa a colocar para fora. A gente vai simular uma tosse artificial. E aí, como eu disse, tosse libera um jato de ar e a pessoa consegue, portanto, executar. Consegue, portanto, de alguma forma, colocar para fora isso que está engasgado. É possível fazer em obesos e gestantes? É. Uai, mas por que essa pergunta? Porque, às vezes, o obeso tem uma circunferência abdominal, ou seja, ele é tão... como eu falo isso? Fofinho. Ele é assim, tem uma barriga tão grande, uma barriga tão grande, que você não consegue dar a volta nele, se você for pela barriga. Vejam aqui, ó, olha esse paciente aqui. Ó, eu dou a volta nele, ó, olha o zoom, ó. Dou a volta no paciente, aqui na cintura dele. Mas você acha que se a pessoa for obesa, você consegue? Não, você não consegue. Não é possível. Por isso que eu subo a manobra. A realizo em uma região diferente, ó. Aqui em cima, perto do externo. Aqui em cima é bem mais fino do que aqui na altura, né, do umbigo, ou da altura que eu vou mostrar aqui da manobra. Gestante é a mesma coisa. Eu não faço na barriga, senão prejudico o bebê. Faço aqui em cima. Na linha imaginária entre os seios. Então, pego os dois seios, traço uma linha imaginária. É como se eu fizesse isso, ó. Aqui, ó, uma linha imaginária. Pego um mamilo, a pontinha de um seio, e traço uma linha imaginária entre eles. Uma linha. Nessa linha onde eu vou pegar e fazer na gestante ou no obeso. Porque eu não posso fazer na altura normal. No obeso, porque eu não alcanço, que ele é bem mais obeso que eu, não tem como. E porque a barriga, né, a quantidade de gordura vai atrapalhar a manobra. E na gestante eu não faço. Pode ser também porque ela está muito larga, né, assim, muito fofinha, não tem como fazer. A barriga está muito grande. Mas principalmente porque senão eu posso prejudicar a criança. Não vou ficar forçando a criança, né, gente? Não tem sentido isso. Eu vou acabar prejudicando a mãe e o bebê. Animais peçonhentos. Isso aqui é difícil. Animal peçonhento é a mesma coisa que animal venenoso? Não. Por mais que você pode falar assim, ué, é a mesma coisa. Peçonhento e veneno é a mesma coisa. Não é. Eu vou mostrar para você o porquê, tá bom? Mas eles têm algo em comum? Tem. Isso sim. Eles têm algo em comum. Mas o que eles têm diferente? Eu vou falar para você. Fica aí que essa é uma curiosidade, algo diferente, né? Geralmente, o que acontece, gente? Animais peçonhentos e animais venenosos, o que há em comum entre esses dois tipos de animais, né, é o veneno. Vocês já ouviram falar sobre sapos venenosos, imagino eu, né? Minha esposa e eu,
Agora não muito mais, mas a gente via bastante. A gente gosta, uma coisa que a gente gosta muito, 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 é ver documentários de animais. E, vez ou outra, a gente se esbarra em sapos, rãs, né, pererecas e tudo mais. Por que isso acontece? No caso, a gente... uma regra básica da natureza. Quanto mais cor eu tenho, quanto mais colorido eu sou, mais eu sou venenoso. Então, se vocês verificarem, existem rãs, pererecas, sapos que ficam na cor azulada, vermelha. Indica perigo. Não me coma. Se você me comer, se você, predador, me comer, você vai morrer. Ok? Então, existem animais que são venenosos. Por exemplo, os sapos. Mas você não vai ver um sapo injetando veneno, normalmente isso não acontece. Ele só vai injetar, né, o veneno, só vai ter contato com o predador se o predador comer o sapo. Ele não vai ficar caçando para poder injetar o veneno. Nossa, eu vou te matar, deixa eu morder você. Não, isso não acontece. Então, animais venenosos são animais que têm veneno no seu corpo. Que tem como eu posso dizer? Que tem que tem produção de veneno no seu corpo, tá bom? Isso é animal venenoso. Tem o veneno, tem glândulas que produzem veneno. Qual que é a diferença, então, professor, de animal venenoso e animal peçonhento? O animal peçonhento também tem veneno no corpo. Ele também tem glândulas que produzem veneno, só que a diferença é que ele consegue injetar esse veneno. Ele tem presas, tem aguilhão, tem uma estrutura no corpo dele que permite que ele coloque veneno. Uma cobra não consegue picar você? Por que ela pica? Porque ela tem presas. Porque ela tem dentes. E essas presas fazem com que ela inocule, coloque veneno em você. Isso obviamente, é algo trágico, né? É lastimável, porque é aqui que muitas vezes as pessoas acabam morrendo e por aí vai, tá bom? Itens importantes. Diferença básica, então, professor. A diferença entre esses dois pontos é que você vai ter um animal que só produz veneno, e você só vai ter contato com o veneno se você comer esse animal ou espremer ele, né? Você comprimir, você apertar essas glândulas de veneno, aí elas soltam veneno. Caso contrário, se você não apertar esses animais, eles não vão, obviamente, eles não vão oferecer risco a você, tá bom? É isso. Isso acontece muito na roça. A gente morava na roça, e aí vira ou mexe o cachorro queria comer um sapo. Aí apertava o sapo, como você tinha uma compressão, a mordida do cachorro é muito forte, né? Como ele mordia o sapo, explodia, digamos assim, ou fazia com que as glândulas de veneno liberassem esse veneno e aí o cachorro ficava envenenado. Com cobra é diferente, a cobra procura. Ela intencionalmente coloca veneno em você. A aranha coloca veneno em você. O escorpião coloca veneno em você. Ele tem um aguilhão, uma estrutura. Uma abelha, por exemplo, né, uma vespa, coloca veneno em você. Por quê? Ela tem uma estrutura feita para isso. Feita para, de alguma forma, injetar veneno em você. Então, essa é a diferença dos dois. Os dois produzem veneno, mas o animal venenoso não tem dentes, não tem presas, perdão, não tem presas, não tem aguilhão, não tem ferrão que coloca veneno. Já o peçonhento, além de ter veneno, ele tem uma estrutura no corpo dele que permite inocular, colocar esse veneno em outro bicho. E entenda o bicho como até mesmo o ser humano, né? Se você encantuar uma cobra, ela vai picar você com certeza. Tá certo? Então, essa é a diferença básica entre os dois. Os principais animais peçonhentos são cobras, escorpião e aranha. Ok? Geralmente isso. Vamos lá. No caso das cobras, elas têm dentes ocos. As presas
são ocas. Por que tem que ser oco, professor? Porque o veneno tem que entrar, tem que passar. Deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu tenho uma imagem aqui para ficar mais claro para você. Eu volto aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, depois eu... Mas basicamente, ó... Ver se eu tenho uma imagem. Mas o dente oco aqui é um dente que tem um buraco dentro. É por isso o oco, né? É um dente vazado. Tem um buraco. Por que tem esse buraco, professor? Para o veneno sair. Então, o dente é muito afiado, que consegue, a ponto de penetrar sua pele, de tão afiado, quando penetra, ele é oco, ela libera o veneno e você é envenenado. Tá? Você recebe esse veneno, essa toxina. Ferrões aqui a gente pode ir para abelhas, para vespas, também para aranhas, e aguilhões tem mais a ver com o escorpião, né? Que também é muito temido e infelizmente, é muito letal muitas vezes. Então, aí, ó, exemplos de animais peçonhentos. Serpentes, aranhas, escorpiões, vespas, abelhas, marimbondos, formiga. Exemplos clássicos. Beleza? Aí, professor, esses animais mordem intencionalmente? Entre aspas, mordem, né? Eles não mordem, né, gente? Eles inoculam o veneno. Não é intencional, gente. Por que cargas d'água, uma coral, que é bem menor que você, ia querer matar você intencionalmente? Ela não consegue comer você. Uma cascavel não consegue comer você. Muito menos eu. Não consegue comer. Por que não come, professor? Uma jararaca não come você. Por que não comem? Porque elas não têm, o ser humano não está no cardápio delas. E também elas não têm tamanho suficiente para isso, né? Uma cobra não consegue engolir você inteira. Essas aqui não. Uma sucuri, talvez, uma anaconda, talvez. E aí tem alguns estudos que mostram que não, mas que seja um mito. Não consegue, é muito pequenas. Então, um animal só vai ferir você se ele se sentir ameaçado. Quando ele entender que você está invadindo o espaço dele, aí ele se defende. Entenderam? Então, o animal não quer brigar, não quer disputar território com você, não quer matá-la. Puxa, hoje é dia de matar o Lucas. Vou matá-lo. Não, isso não acontece. A cobra me pica, por exemplo, porque eu fui lá mexer, dar uma de Richard, dar uma de biólogo, fui mexer com ela e ela vai dar o bote. Ela está sentindo acuada, ameaçada, coagida. Ela vai se defender. A aranha só me pica por quê? Porque eu vou colocar o sapato e ela tá lá dentro. Quando eu coloco o sapato, eu começo a apertá-la. O meu pé começa a esmagar ela. Ué, ela vai se defender, ué. Se alguém começar a apertar você a ponto de querer te matar, você não vai tentar se defender? É exatamente a mesma lógica. É isso que acontece com os animais. Eles não querem intencionalmente nos matar, gente. Não vai acontecer. Uma cobra. Mas se sentirem ameaçados, eles vão se defender. Você não se defenderia com socos? Imagino eu. Pontapés? Provavelmente. De algum jeito, você se defenderia, certo? Eles também se defendem, tá? Então, essa é uma observação muito importante que a gente tem que olhar, que a gente tem que considerar. Então, eles não estão à procura do ser humano. Não. Eles se defendem. Se colocou o sapato, a aranha vai picar. O escorpião vai picar você também. Por aí vai. Uma aluna, também da turma de sábado, mas não dessa turma, de outra, contou um caso que eu fiquei, assim, chocado, né? Uma pessoa lá da família, lá que ela conhecia, moradora de Ribeirão, né? Ribeirão Pretana, estava muito estressada com o trabalho, correria do dia a dia, preocupação e tudo mais. De repente, falaram, vamos para um sítio, vamos para a fazenda, vamos relaxar, descontrair e tudo mais. Obviamente, a família topou, né? E daí foi todo mundo para esse sítio, para essa fazenda. Só que, quando ela chegou lá, ela deixou o sapato para o lado de fora e aí foi dormir. No outro dia, ela foi colocar o sapato e não chacoalhou. Isso é eu
tenho esse bom, eu ia falar essa mania, mas é um bom costume, né? Eu tenho esse bom costume de chacoalhar o sapato, que eu tenho trauma, fiquei meio assim. Já tinha, mas depois disso eu falei, realmente, eu tenho que tomar cuidado com esses pontos. Ela não chacoalhou o sapato. Por não chacoalhar, o que tinha lá dentro do sapato dela? Uma aranha marrom. Lucas, o que aconteceu no final? A aranha picou ela. E no final, morreu. Então, saiu de Ribeirão para relaxar, foi para o sítio, estava se divertindo, obviamente, mas por conta da picada da aranha marrom, que é famosa e é muito venenosa, infelizmente acabou morrendo. Detalhes. A aranha estava errada? Não, aí. Ela achou o esconderijo na bota da mulher, sei lá, foi se esconder ali. Quando ela viu que a mulher ia esmagar ela com o pé, ela picou. E aí, infelizmente, a aranha marrom a toxina é muito perigosa, né? O veneno dela é muito violento. Então, esses são os principais. Quando a gente fala de serpentes, olha o que a gente tem aqui, ó, as principais, né? As principais serpentes. Jararaca, coral, cascavel. Ok? Cascavel, jararaca, coral. A surucucu. A surucucu é talvez a cobra mais temida, principalmente da Amazônia. Eu vi algumas reportagens, como eu falei, eu gosto, né? Vi algumas reportagens sobre ela, e a surucucu tem cobra mais venenosa que ela, mas ela tem um ditado na Amazônia, em outras regiões que ela se encontra, né? Surucucu, se não mata, aleja. Ponto final. Entenderam? Ó, se você não morrer, você vai ficar aleijada. Por causa do veneno, do poder, do potencial que a toxina dessa cobra tem. Muito cuidado, viu, meninos? Então é importante a gente olhar. Como é que eu ajudo, professor? Leva a pessoa que sofreu na picada de uma cobra. Vamos procurar, gente, ajuda hospitalar. Verificar sinal vital. Como estão os sinais vitais dessa pessoa? Respiração, batimentos, se der temperatura, pressão e por aí vai. Afastar a pessoa da cobra, se a cobra ainda estiver nesse espaço, né? Porque às vezes o animal, pica e sai. Não, eu não quero comer você, eu só quero me defender. Piquei, eu vi que você sentiu o efeito, agora você saiu, você vai ficar aí sentindo a dor do meu veneno, e eu vou embora, eu vou aproveitar para ir embora, tá bom? Então isso acontece demais. Não necessariamente a vítima vai estar no mesmo local do animal. O animal pode ter ido embora já. Caso esteja, afaste essa pessoa da cobra, que é o caso aqui. Mantenha a perna ou o braço abaixo do nível do coração. Por quê? Porque se estiver no mesmo nível, o sangue vai fluir melhor, como eu falei para você. Lembra que eu falei no caso do desmaio? O sangue flui melhor quando os membros estão no mesmo nível do coração. Fica mais fácil atingir. Eu falei do cérebro, mas aqui também tem a ver com o braço. Corpo como um todo, né? Não mantenha no nível do coração, senão essa pessoa pode, e vai com certeza, ter o fluxo sanguíneo acelerado, o veneno vai se espalhar mais rapidamente pela corrente sanguínea. Então, muito cuidado. Retirar joia, acessório, ou que seja uma roupa apertada na região que foi mordida. Entre aspas, mordida, né? Mas é picada. Por quê, professor? Porque isso vai inchar. Essa região vai inchar por causa do veneno. Imagina, se essa pessoa tem uma aliança na mão e o dedo dela começa a inchar, isso pode trazer problema para ela depois. Tire acessórios, roupa apertada, né? Enfim, deixa essa área livre, porque com certeza ela vai inchar. Coisa simples, né, gente? Então, olha, acompanhe os sinais vitais. Tem que ir ontem para assistência hospitalar. Algumas pessoas têm um hábito de falar assim, olha, professor, tenho que levar o animal no caso a cobra que a gente está falando, eu preciso levar a cobra para a equipe médica ver? Essa é uma recomendação, mas eu acho muito perigoso. Uma foto já basta, né, gente?
Um vídeo, ó. Se você tem um celular, filma. Não queiram manusear o animal. Não queiram pegá-lo. Ah, não, eu tenho que levar essa cobra lá para o doutor ver que cobra foi que picou o meu filho. Aí, quando você for colocar a mão nela, você vai ser picada também. Agora, a gente tem 2 vítimas e não só uma. Cautela, profissionalismo. Não façam isso. Por favor, né? Que mais? Por que, professor, que eu preciso, de preferência, se der certo, por que o médico tem que saber que animal que picou meu filho, a minha filha, ou o meu paciente, ou a pessoa que estou ajudando? Porque é por meio da identificação do animal que será administrado o que a gente chama, acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre um antídoto, né? É por meio do veneno que a gente vai oferecer um antídoto. Algumas pessoas chamam, tem um nome bonitinho, que é soro antiofídico. Se for uma cascavel, tem um soro específico para ajudar o seu organismo a combater o veneno. Se for uma coral, tem um soro específico para ajudar o seu sistema imunológico a vencer o veneno que foi injetado em você. Se for uma jararaca, tem um soro específico. Uma surucucu, tem um soro específico. Por isso que é importante você mostrar o animal, mostrar a cobra, né, que picou. E novamente, fotos já servem, vídeos já servem, não queiram pôr a mão no animal. Chegando lá, o médico vai tentar identificar que animal foi e vai administrar o soro necessário. Essa é a ideia. Tá bom? Então, quando você tiver algum acidente com uma cobra, não corte o local da mordida. Professor, mas isso aí eu já vi em filme. Em filme, a turma faz muita coisa que na vida real não deve ser feito. Por que você não vai cortar? Como é que você corta o braço? Digamos que a pessoa tenha sido picada no braço por uma cobra. Vou supor, dar um exemplo aqui. Você tem uma faca enferrujada na sua casa. A cobra picou a pessoa, você vai dar um cortinho, um piquinho ali na onde que ela picou. Você vai fazer um pequeno corte, o sangue sair. A ideia dessas pessoas é uma ideia muito racional. Se picou aqui, então deixa eu cortar aqui que o veneno sai, né? O veneno deve estar aqui. Vou cortar onde ela picou, o veneno vai sair boa. Errado. O veneno em algum momento vai cair na corrente sanguínea. Não adianta você cortar o braço dela. Por quê, professor? Por várias justificativas. Uma delas, desconforto. Ou você acha que é legal alguém cortar o seu braço, não um pedaço do seu braço? Desconforto, dor, risco de tétano, risco, né? Porque a faca pode estar cheia de tétano, cheia de ferrugem, pode fazer com que a pessoa até perca o braço, por consequências do tétano, por exemplo. Além disso, você pode ter uma hemorragia. Imagina, picou o pulso, você não vai me cortar o pulso da pessoa, né? Eu espero que não. Isso vai fazer com que essa pessoa tenha uma hemorragia, tenha, às vezes, uma contaminação, algum tipo de prejuízo por conta do tétano. Não cortem. Não é ideal você cortar. É arriscado. Pode fazer mal para o paciente. E aí, agora, você não deve só lidar com a picada. Você tem uma hemorragia. E a hemorragia é difícil, não é tão simples assim, não. É bem difícil. Normalmente, para ajudar de verdade, mesmo assim, só a pessoa especializada. Não é simples. Tá? Então, cuidado com o pensamento lógico. É só eu cortar. Não vou cortar, mas eu vou sugar. Errado, ué. Como é que você vai sugar? Tem vários justificativos. Em plena pandemia, digamos que você esteja com Covid. Só que você não fez o teste ainda, você não sabe que tá, você é assintomática. Não aparecem sintomas, né, no seu corpo. Mas se você está contaminada. Quando você coloca a boca no local que a cobra picou, você está levando o vírus para uma outra pessoa. Porque ali onde a cobra picou, é uma porta aberta. Se você põe a sua boca ali, você pode contaminar essa região. Trazer prejuízo para a pessoa e por aí vai. Forte, né?
Assim, são coisas assim, é muito lógico, né? A gente vê em filme, mas sabe, se picou só pôr a boca e chupar. Errado, isso vai fazer mal. E ainda que conseguisse, você ia trazer o veneno para o seu corpo. Aí você ia salvar ela, mas você ia se complicar. Não é por aí. Não usei uma bolsa de gelo, costuma ser prejudicial. Não coloque uma faixa apertada, a turma chama isso de torniquete. Porque você vai reter o fluxo sanguíneo só naquele lugar. Não vai passar sangue para ali, vai ter que talvez até amputar essa região. Não façam isso. Não tente pegar cobra, já falei para vocês, né? Uma foto ou um vídeo já resolve. Coisas simples que a gente precisa e deve se atentar. Quanto a cobra, quanto a escorpião, existem várias espécies. O amarelo é o mais violento, digamos assim, mais prejudicial, e é bem perigoso. O preto não é tão prejudicial assim, não, mas ainda é venenoso, né? O amarelo é menorzinho, não é tão grande quanto o preto, mas acaba trazendo prejuízo também para o seu corpo, tá? Muitos prejuízos. Aranha marrom, como é que eu faço, professor? Olha só, essa aqui é a famosa. Você tem a aranha marrom, tem a armadeira e outras famosas que são muito prejudiciais também. Então, escorpião, aranha marrom, pode trazer mal. Essa aqui é a famosa, viúva negra. Por que viúva negra? Porque depois que ela tem... como eu falo isso, né? Depois que ela acasala com o macho, ela mata ele. Alguns dizem que ela oferece o corpo. Alguns dizem que de alguma forma ela vai conseguir, que o macho se sacrifica e não, na verdade, ela pega ele mesmo. Se vocês procurarem vídeos no YouTube, tem, tá? Depois que termina ali o acasalamento, ela automaticamente pega ele e já começa a comer ele. Come principalmente a cabeça do macho. Por quê, professor? Porque tem proteínas ali que vão servir de alimento para os filhotinhos. Então, tipo assim, olha, eu vou engravidar de você, mas isso vai ter um preço alto, a sua vida. Como ela é muito maior que o macho, a fêmea é maior que o macho, não dá nem tempo, ele não consegue escapar, ela come ele, principalmente a cabeça, e esses nutrientes que tem na cabeça do macho, né, vai fornecer energia, comida para os filhotinhos que já estão começando a ser formados ali no ventre dela, né, na barriga dela. Tá bom? Essa é a ideia. Vamos continuar. Uhum. Continuando. Opa. Aqui. Armadeira. Por que recebe esse nome, professor? Ó, só se olhar para a imagem. Ela se arma. Não mexam comigo. A chapa vai esquentar. Não vem. A armadeira é muito famosa e também causa muitos prejuízos. Bom, em caso de picada de escorpiões, aranhas, por exemplo, a pessoa tem que ser encaminhada imediatamente para o posto, né, gente? Claro, isso é uma questão óbvia, porque quanto mais o tempo passa, mais o veneno circula pelo corpo, mais prejuízos pode trazer. Se pegue um animal, mas eu falei, foto já resolve. Foto e vídeo já resolve. Manter a pessoa acidentada, calma e de preferência deitada. Manter o membro picado mais elevado que o corpo e lavar o local da picada com água e sabão. Se não tiver água e sabão, pode ser com soro fisiológico. É uma orientação. São cuidados iniciais, são os primeiros socorros. Como você vai levar essa pessoa para o posto de saúde, lá ela vai receber os cuidados necessários de fato, né? O que mais? Cuidado com os ferrões. Geralmente, se você já foi picada por um marimbondo ou por uma abelha, você já reparou que principalmente a abelha, quando ela pica, fica um pedaço do bumbum dela no seu corpo. Se ela picou seu braço, você vai ver que o ferrão fica. Cuidado com esse ferrão. Porque muitas vezes ele tem um bolsão. É como se fosse assim, ó. É uma bolsa, né? O bumbum lá da vespa, da abelha. E aqui, no ferrão, vou fazer o ferrão de verde. Tem aqui, ó, o ferrão.
Olha o ferrão. Isso aqui que entra na sua pele. Às vezes, esse pedaço fica no seu corpo. Você tem um pedaço do abdômen, né? Um pedaço da bunda da abelha e o ferrão. Nesse pedaço aqui, dentro do abdômen, dentro, que a gente chama de bolsão, tem o veneno. Então, se você for tirar o bolsão e apertar para tirar, meu Deus, o ferrão ficou aqui, vou apertar para tirar. Quando você aperta, você inocula o veneno mais ainda em você. Então, o recomendado é, de preferência, pegar cartão de crédito ou alguma coisa plana e passar assim, ó. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Passa. Porque quando você faz isso, você consegue tirar sem apertar o ferrão. Dicas importantes, hein? Não fazer torniquete, eu já justifiquei. Torniquete é colocar algo apertado, né? Não fazer sucção, não sugar, chupar o veneno, já falei também. Não cortar o queimar local, já falei. Não espremer, não tem nada a ver. Não colocar folhas, pó de café, terra seca, porque isso pode fazer com que haja maior contaminação. Imagina, você tá no galinheiro, aí uma aranha pica você, você vai pegar a terra dali do galinheiro e colocar no seu machucado? Sendo que você sabe que ele tem fezes de galinha? Não, mas se fizer isso, você vai contaminar o seu corpo, ou o corpo da pessoa. Não pode fazer, tá? Mas a turma coloca pó de café, são mitos, e que às vezes vai doer mais quando a equipe for remover lá no hospital. Cuidado. Muitas dessas ações podem comprometer a circulação sanguínea, causar infecções ou necrose. Necrose é a morte do tecido. Então, eu faço um torniquete, coloco algo aqui apertando muito o braço da pessoa, não passa sangue. Infelizmente, a mão, nesse caso, a mão da pessoa pode ter necrose, e aí já era. Vai ter que amputar, porque a mão dela vai morrer, né? Vai ter que amputar muitas vezes. Então, agora, a gente não tem que lidar só com a picada. A gente também tem que lidar com a necrose. Tem que lidar com a infecção. Aí você aumenta muito, muito mais os riscos dessa pessoa se acidentar, né? Percebem? São dicas práticas que a gente tem que se atentar demais. Bom, na próxima aula, e espero que seja presencialmente, se não for, eu não sei se vai ser, na próxima aula a gente mata, faltam 13 slides, é rapidinho, não vai nem meia hora, a gente faz isso. Faltam 13 slides para terminar essa apresentação, a gente vai fazer isso na próxima aula. Se tiver presencialmente, mata os 13 slides e já começa a aula prática. Se tiver online, caso, digamos, sei lá, que o decreto se estenda, o prefeito fala que vai ter que ficar mais uma semana, não sei. A gente termina esses 13 slides que faltam e já pega no próximo. Assim que possível, voltar ao presencial, a gente começa a praticar. Muita coisa, eu sei, são muitas informações, talvez até coisas novas, coisas que você não sabia, mas é fundamental que você estude. Gaste um tempo estudando. É importante. Em algum momento você pode lidar com essas nuances, né, com essas situações, e aí você vai precisar auxiliar alguém até o socorro chegar, vai ter que fazer o monitoramento dos sinais vitais, e por aí vai, tá? São itens que merecem nosso respeito, a nossa atenção, mas como vocês viram, não são coisas graves e tudo mais, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo bem? Tudo certo? Tudo ok, Tudo professor. certo, Ótimo. professor. Beleza, Tudo certo. então, combinado. E aí, a gente se fala, então, na próxima aula, ou presencialmente, né? Ou virtualmente, mas a gente vai estar aí para poder, de alguma forma, ajudar vocês, tá bom? Obrigado.